RFI convida. Márcia Bechara. Ele é tradutor para o francês do livro Quilombos, Comunidade de Escravos Insubmissos no Brasil, ou em francês, Quilombos, Communauté d'Esclaves Insoumis au Brésil, do Flávio dos Santos Gomes, lançado recentemente aqui na França. O RFI convida hoje Jorge da Costa. Bom dia, bonjour, Jorge. Boa tarde. Tradutor traidor em italiano. Humberto Eco brincava com isso, dizia que toda tradução é uma traição, dá margem para a infidelidade, mas no sentido da invenção, né, de construção de pontes imaginárias para outra língua, outra forma de olhar para o mundo. A gente sabe que a França tem uma tradição de literatura colonial ou mesmo pós-colonial, mas foi difícil, como tradutor, transcrever essa grande história dos quilombolas para a língua francesa? Como que foi isso? Olha, a minha primeira grande tradução, assim, meu primeiro livro. Então, para mim foi difícil, mas eu escolhi um livro de história. Então, eu acho, se calhar estou errado, mas eu acho que, assim, com um livro de história é mais fácil e temos mais liberdade para ser tradutor. O estilo, claro que tem uma certa importância, mas eu não achei que tinha um dever de ser fiel ao estilo do autor. Nós estamos falando de termos técnicos muito específicos, né? Sim. Quando a gente fala de communauté marronê, ou marrona, ou quando a gente fala de quilombo, quilombola, quando a gente dá a hierarquia das famílias dentro dos quilombos, foi complicado achar uma correspondência disso em francês? Não, porque, sim, há palavras onde não há correspondência. Mas isso tem mais a ver com realidades mesmo ligadas à natureza ou a certas técnicas de construção. Mas em relação ao marronage, isso já existia em francês. A França também era, certas pessoas dizem ainda é, uma grande potência colonizadora. Exato. E então houve também quilombos nas colónias francesas, chamavam-se não se chamavam quilombos, mas havia escravos fugitivos e esses escravos fugitivos eram escravo marrom. Vamos entrar no tema do livro. O livro tem uma linguagem direta, situa historicamente o desenvolvimento dos quilombos no Brasil a partir do século XVI, às margens ali da cultura de cana-de-açúcar. De certa forma, recupera uma parte essencial da construção da identidade negra no Brasil, um país que tem um racismo estrutural e estruturante. Na sua opinião, qual a importância, Jorge, da aparição desse livro nesse momento e também para o público francês, né? Não sei, acho que hoje o Brasil está passando uma fase complicada. Eu estou seguindo longe, hein? Sou apenas tradutor, mas eu acho que o que está passando e o que se passou até hoje na história do Brasil está ligado à escravidão, está ligado essa construção da sociedade brasileira que é baseada e ainda hoje está baseada em grandes desigualdades e em termos também podemos falar de racismo, você falou, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a escravidão e por isso os quilombos que foram recuperados não, os quilombos foram uma forma, se calhar a forma mais importante de resistência à discriminação. Então, acho que isso é importante para hoje, porque essas discriminações ainda existem, especialmente contra as pessoas negras ou mestiças, as minoridades. E nós estávamos falando justamente antes de começar a entrevista que existiu recentemente um momento de recuperação da cultura, mesmo quilombola no Brasil, que é um patrimônio material e imaterial enorme, mas também territorial, né? Existe a Fundação Palmares no Brasil, que é um instituto público, que é uma fundação pública, também o INCRA. Esse processo como é que está? Você tem uma ideia no Brasil se continua Sim, continua. Aliás, no livro temos lá um mapa, um mapa assim, por estados do Brasil, que mostra assim, a proporção de comunidades remanescentes de quilombos que foram identificadas como tais. É todo um processo, os movimentos negros defendem que há muito mais, parece que o autor, o Flávio Gomes, fala de mais de 5.000 comunidades
remanescentes, e que todos os dias parece que há comunidades que saem do silêncio para reclamar esse direito à terra ligado aos descendentes de quilombolas ou de libertos, escravos livres, mas tem essas reclamações, sim. Uma coisa muito impressionante no livro, que eu não tinha a mínima ideia, não sei se você antes de traduzir sabia, é que os quilombos eram sociedades muito bem organizadas, que produziam muito produtos agrícolas, mas também artefatos, que tinham uma estrutura social muito interessante. O que você acha que esse livro traz para o leitor, em termos de informação característica? O que te chama a atenção como tradutor? Eu acho que o Flávio Gomes ele insere-se numa nova onda de historiadores no Brasil. Faz agora alguns anos, tem o João Reis, João também. Eles vão trabalhando direto nos arquivos, e então eles trazem muita informação, muita informação, por exemplo, sobre a organização dos quilombos. Há poucas fontes, mas há fontes. E é muito interessante, especialmente para hoje, voltando ao assunto, que é possível viver aqui ao lado desse sistema discriminatório, mas ao mesmo tempo tentar construir assim espaços mais ou menos auto-organizados, onde se pode desenvolver práticas diferentes. Tá certo. Muito obrigada, Jorge da Costa, tradutor do livro Quilombos, Comunité d'Esclaves Insoumis au Brésil. O título original é Quilombos, Comunidades de Escravos Insubmissos no Brasil. Sim. Do Flávio dos Santos Gomes. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado.